abençoe a todos vocês de forma abundante, que Ele seja glorificado, Ele seja santificado na vida de cada um de vocês. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a partir de agora. Todos os dias nós vamos falar sobre os versículos da oração sacerdotal que o Senhor Jesus fez. Na oração sacerdotal, ele orou por si e orou pelos seus seguidores, seus discípulos, os que o aceitaram. E eu quero tentar passar para vocês o que o Espírito Santo nos tem revelado nesta oração. A oração de João, capítulo 17. Por favor, depois que você puder, leia João, capítulo 17, a oração que Jesus fez. E ele fez não por todos. Ele não fez por todo o mundo, por toda a humanidade. A oração que Jesus fez foi apenas para aqueles que o Pai lhe havia dado. Presta atenção. Jesus orou por si e por aqueles que o Pai, o Deus Pai, lhe havia dado. Você vê isso logo no início da oração, quando ele diz assim, diz o texto que Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Ele estava prestes a ser preso, condenado e crucificado. É chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Isso é muito glorioso. Glorifica a teu filho, para que o teu filho te glorifica a ti. Quer dizer, Jesus pedindo ao Pai que ele, Jesus, fosse glorificado, para que essa glória pudesse ser retornada para o Pai. Não é? Jesus não estava buscando louvores, ele estava buscando servir ao Pai. Ele estava buscando dar ao Pai, devolver ao Pai aquilo que ele havia recebido. Por isso ele fala, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. E essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Você sabia disso, minha amiga e meu amigo? Você sabe que o mundo busca a glória desse mundo. Então, quando você vê os jogadores de futebol, quando eles fazem um gol, normalmente eles até chegam ao cúmulo de pedir aplausos do povo. Eles querem a glória. Os cantores, os artistas, os famosos, as pessoas que têm talentos, querem ser glorificadas. E querem ser glorificadas por quem? Pelo mundo. Olha só de Não é legal isso? As pessoas querem ser glorificadas, reconhecidas pelo mundo. Mas Jesus pediu ao Pai o reconhecimento dele, do Pai, para com ele, Jesus, para que ele, Jesus, pudesse reconhecê-lo, para que ele pudesse exaltá-lo, para que ele pudesse glorificá-lo com a glória que ele tinha recebido do Pai. A intimidade, a unidade dele com o Pai era tão grande, tão imenso, que
inexplicável. Só quem tem o Espírito Santo pode entender isso. Mas é isso que Deus quer fazer em você. De repente, você, amiga e amigo, você quer ser reconhecida, reconhecido pelas outras pessoas. E por não receber esse reconhecimento das outras pessoas, você fica, digamos, atrofiada na sua vida. Porque quanto mais você almeja ser glorificada ou glorificada, mais você se torna vergonhosa ou depressiva, ou mais, digamos assim, frustrada. Porque o mundo quer a glória. Quando a pessoa, o filho se forma, a filha se forma em doutor, faz PhD disso, PhD daquilo, tem uma formação intelectual admirável, então essas pessoas vão trabalhar, elas querem esse reconhecimento de todos os que vão ver o desenvolvimento dos seus talentos, da sua sabedoria, dos seus conhecimentos. Todos almejam isso, todos. É aquele negócio, né? Você dá uma coisa para alguém, imediatamente você espera que aquele alguém diga muito obrigado. Não é assim? Isso é uma expressão de gratidão, de reconhecimento, não é assim? Mas isso é normal, isso faz parte do dia a dia do ser humano. Mas por trás disso, existe um desejo maior de receber a glória desse mundo. Então, todo mundo busca a glória deste mundo. Mas quem é filho de Deus, quem é nascido de Deus, quem nasceu da água e do Espírito Santo, esse busca a glória que vem do alto. Jesus disse, eu não busco a glória que vem de baixo, eu não aceito a glória que vem de baixo, a minha glória vem do alto. Então, quando você recebe o Espírito Santo, e aí está uma das razões, uma das grandes razões porque você deve investir primeiramente, prioritariamente no recebimento do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você não fica na dependência da glória de ninguém. O próprio Pai honra você, o próprio Pai te honra. Eu lembro que nós falamos esses dias que as pessoas rejeitadas, as pessoas excluídas, as pessoas que foram defecadas nesse mundo, não tem pai, não conhece a mãe, não sabe nada, não conhece ninguém. É como alguém disse, ó, num testemunho aí, ela disse, olha, eu tinha relações com vários homens e fiquei grávida de um deles. Eu não sei quem foi que me engravidou. Eu não sei quem é o pai do meu filho. Pronto. Quer dizer, quantas pessoas querem o reconhecimento, querem que as pessoas venham reconhecê-las, venham admirá-las, venham achá-las como importantes, etc, etc. Mas quem recebe o Espírito Santo é honrado pelo próprio Pai. É honrado pelo próprio Pai. Através de Jesus, nós somos honrados pelo próprio Pai. Deus falou para o profeta ou o sacerdote Eli, olha, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Por que honras a teus filhos mais do que a mim? Pois eu vou te dizer uma coisa, aqueles que me honram serão honrados. Jesus está honrando o Pai. Aqueles que me honram serão honrados, mas aqueles que me desprezam serão desprezados, serão deixados de lado. E foi isso que aconteceu com o sacerdote, juiz Eli. E, obviamente, os seus filhos, perdeu seus filhos. Hoje, por exemplo, você vai poder ver na novela Reis, esse episódio muito importante, muito bacana, vale a pena você assistir. Vale a pena você assistir e ver
como Deus honra, como foi o caso de Samuel, e como Deus desonra. Ali não foi o diabo, não, foi Deus que desonrou aquele que lhe havia jurado ser perpetuado como sacerdote dele. Minha amiga e meu amigo, vamos colocar as barbas de molho, vamos priorizar a glória a Deus, vamos priorizá-lo como o primeiro nas nossas vidas. Jesus fez isso. Pai, meu Pai, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. E ele continua dizendo, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, Jesus tinha poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos, o quê? Lhe deste. A todos quantos lhe deste. Quer dizer, por exemplo, foi o Pai que me deu para Jesus. O Pai que me entregou a Jesus. O Pai me pegou sujo, imundo, nojento, cheio de pecados e me entregou para o Filho. O Filho me lavou com o seu sangue, me purificou e me deu o Espírito Santo. E por isso nós procuramos honrá-lo acima de todas as coisas. Porque Ele nos tem salvado. Ele nos tem glorificado com a glória da salvação, com o Espírito Santo. Amanhã nós vamos falar mais a respeito disso. Você vai entender essa oração de Jesus e eu tenho certeza que a sua vida não vai ser a mesma. Então, você que quer receber o Espírito Santo, não se esqueça, invista já, a partir de agora, daqui a 8 dias, segunda-feira que vem, nós estaremos entrando no jejum de Daniel. Aliás, a partir de domingo à meia-noite já estaremos no jejum de Daniel, desse domingo agora. Então, eu queria pedir para você procurar avaliar a sua vida, porque de repente você já fez tantos jejuns de Daniel, não é verdade? E não aconteceu nada, não aconteceu o recebimento do Espírito Santo. Por quê? Porque você não tinha sido lavada no sangue de Jesus, purificada. Por quê? Porque você não deixou de fazer aquelas coisas erradas que você sabia que eram erradas. Você guardou mágoas, você guardou ressentimentos, você não perdoou, você ficou com um espírito de vingança. Como é que você pode receber o Espírito Santo se você tem um espírito de vingança? Não dá. Então, minha amiga e meu amigo, a vingança pertence a Deus, somente a Ele. Só a Ele pertence a vingança. A nós cabe apenas a obedecer a palavra de Deus. Então, começa a se purificar, a deixar as inimizades, as fofoquinhas, os maus olhos, a malícia. Tira a malícia de dentro do seu coração, os maus olhos para com as outras pessoas, para com ninguém. Amiga e amigo, se você quer receber o Espírito Santo, você tem que investir, você tem que sacrificar o seu eu, sacrificar a sua glória. A sua glória tem que vir do alto, não de baixo. Deus abençoe e até amanhã. E amanhã vamos dar continuidade à meditação do texto de João, capítulo 17, que é a oração sacerdotal do Senhor Jesus. E quando você estiver comigo, quando nós estivermos juntos, você, por favor, pega a Bíblia para você acompanhar o texto daquilo que nós vamos ler e explicar. Tá bom? Até amanhã e Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.